O Homelander acabou surtando completamente nesse quarto episódio, mas pela primeira vez em toda a sua história ele acabou se demonstrando preocupado com algum outro ser. Os poderes da Sage foram explicados e a Starlight agora é vista como uma grande psicopata. Mas afinal de contas, será que esse quarto episódio de The Boys conseguiu nos apresentar algo novo para essa nova temporada? Será que as coisas finalmente começaram a ficar mais interessantes? Isso e muito mais nós vamos conversar no vídeo de hoje. Fala galera, bora bater um papo? Eu sou o Joca, você está no Origem Geek e sejam muito bem-vindos. Os 3 primeiros episódios da 4ª temporada de The Boys que foram lançados semana passada acabaram sendo bastante decentes, bem no nível de The Boys mesmo. Isso tudo apesar de ter parecido ser mais do mesmo que a gente já tinha visto. Mas não pensa que isso acaba sendo uma coisa ruim não, porque eles sempre conseguem de uma maneira ou outra continuar com aquele seu humor negro e também satirizar algumas coisas políticas que acontecem no mundo atualmente. Mas independente de qualquer coisa, fica com aquele gostinho um pouco amargo de tipo, pô, isso eu já vi nas 3 temporadas anteriores. Então ficou uma grande expectativa para esse 4º episódio para eles conseguirem inovar, para eles conseguirem apresentar algumas coisas novas para finalmente dar um ânimo pra gente perceber que chegou uma nova temporada. E isso não aconteceu nesse 4º episódio, porque ficou parecendo bastante aqueles episódios de meio de temporada, sabe? Que acabam não agregando tanto assim na sua história, só serve para encher um pouco mais de linguiça. Mas mesmo assim, algumas coisas interessantinhas acabaram acontecendo. E no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre ela na nossa análise do 4º episódio de The Boys. Mas e aí, o que você achou dele? Qual cena você mais ficou chocado? Já deixa aqui nos comentários pra gente saber. E aproveita também pra já ir deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho pra você não perder nenhum vídeo. E também me siga nas redes sociais pra você não perder nenhuma novidade sobre Origem Geek. Eu tenho percebido que a maioria das pessoas que acabam assistindo meus vídeos não são inscritos aqui no canal. Então não se esquece de inscrever porque você não tem noção o tanto que isso é importante, demorou? E agora sem mais enrolação, vamos começar a nossa análise. Uma das coisas mais legais que aconteceu no episódio de hoje foi o Homelander voltar pra onde ele viveu na maior parte da sua juventude e infância, que no caso foi dentro de um laboratório da Vault. E para felicidade dele e infelicidade dos trabalhadores daquele lugar, dos cientistas daquele lugar, alguns deles eram os mesmos que haviam feito alguns experimentos quando ele ainda era uma criança, como por exemplo, aumentar a temperatura, meio que tacar fogo na pele dele para ver o quanto que ele consegue resistir, jogar ele no quartinho ruim, debochar dele, inventar alguns apelidos, sacanear bastante ele. E conhecendo o Capitão Pátria do jeito que a gente conhece, a gente sabia que não ia ficar tudo legal, tudo bonitinho como ele tava querendo apresentar, como ele tava querendo aparecer, entregando o bolo, festejando, cumprimentando todo mundo. A gente sabia que alguma coisa bastante chocante ia acontecer. E isso tudo misturado com essa crise da meia-idade que ele tem se encontrado, como por exemplo, encontrando cabelos brancos no seu corpo, tingindo mais o seu cabelo para não parecer que ele tá envelhecendo, as suas rugas começando a aparecer também, coisa que é normal. Ele tem ficado cada vez mais louco, sádico e brutal. Ele tem de fato se transformado num psicopata, ele tem assumido essa sua personalidade. E a gente sabe como isso tem crescido ao longo de todas as temporadas. No final da 3ª temporada, que foi bastante chocante, ele matou uma pessoa inocente. E foi aplaudido por isso. Ou seja, ele tá tendo uma liberdade maior de ser ele mesmo. Mas sim, nós tivemos algo novo nesse 4º episódio, nessa situação do Capitão Pátria. Finalmente uma coisa nova, né? Pra dar um ânimo maior, pra gente conseguir conversar aqui. Que foi que pela primeira vez na história do personagem, ele se demonstrou com empatia pra outro ser vivo, pra outro super-herói, ou para outro ser humano, que no caso foi pro seu filho Ryan. Ele não foi até o laboratório da Vault para matar todo mundo para se vingar. Não, ele poderia ter feito isso muito antes de tudo. Ele resolveu tomar essa atitude, se vingar deles e puni-los pelas coisas que eles fizeram na sua infância, na sua criação, para que o seu filho Ryan não sofresse das mesmas consequências. Ele tá procurando construir um futuro melhor, um lugar melhor para o seu filho, onde ele seja aceito e onde ele não seja visto como uma cobaia de testes. A gente até viu e teve a confirmação de como o Capitão Pátria tem a necessidade de ser amado. A própria cientista que acabou coordenando, uma das cientistas, né, que acabou coordenando a Bárbara, todos aqueles experimentos, acabou falando isso pra ele no episódio de hoje. O Capitão Pátria tem um medo de decepcionar a todos porque ele tem um medo de deixar de ser amado. Inclusive parecia que esse tinha sido o plano da Vault desde o começo, colocando vários psiquiatras, vários terapeutas pra trabalhar com Homelander, pra meio que
colocar essa coleira pra eles não perderem o controle dele. Porque, como ela disse, desde os primeiros dias de vida dele, ele poderia massacrar todo mundo ali. Então ele tava meio que preso por livre e espontânea vontade. Na hora do seu nascimento, ele se pariu, ele cortou a barriga da mãe com os raios lasers, ainda com seu cordão umbilical conectado, e ele saiu voando e matou todo mundo lá. Ou seja, desde que ele é um bebê, ele é a maior ameaça que a humanidade já viu. Só que por conta dessa necessidade implantada no seu ser, ele acaba sendo bastante controlável, como ele tem sido até esse momento na série. Talvez agora que ele já tenha uma noção disso, talvez agora que ele tenha descoberto essas coisas, ele tenha se libertado dessas amarras. Foi por isso que ele começou a dar todas aquelas gargalhadas, coberto de sangue dentro do elevador e indo embora de lá, depois de ter feito todo aquele massacre. Outro personagem que acabou tendo um grande crescimento nesse quarto episódio, que acabou ficando mais interessante, foi a irmã Sage, a mulher, ou quer dizer, a pessoa mais inteligente da Terra. A relação dela com o Deep, né, o profundo, acaba sendo muito interessante. E foi isso que nos fez descobrir a principal vulnerabilidade da personagem, porque ela pela primeira vez demonstrou desgostar do seu superpoder. Porque desde a sua primeira aparição, nesses 3 primeiros episódios que nós tivemos no lançamento da série, ela acabou se demonstrando ser extremamente confiante, saber de tudo que estava fazendo. Só que agora que ela teve um contato com o profundo, que ela conseguiu ter essa conexão com esse outro personagem, ela conseguiu se abrir para ele. E ela acabou revelando que um cérebro humano normal acaba se desenvolvendo até os 25 anos de idade. Já o dela não para de se desenvolver. E mesmo ela não sendo imune a tiro, facada ou qualquer outra coisa, o seu cérebro é a única parte do seu corpo que para sempre vai ficar se regenerando. E isso deve ser um grande tormento para ela, e por isso que ela acaba fazendo uma autolobotomia para acabar destruindo partes do seu cérebro para ela ficar uma pessoa mais agradável, como nós vimos no final do episódio da semana passada. O comportamento dela com o profundo naquela hora onde eles estavam sentados no sofá comendo Taco Bell foi algo que não estava se encaixando com a personagem que nós tínhamos visto ao restante de todos os outros episódios. Inclusive eu vi muita gente falando que aquele cano cheio de sangue era o cano que a Queen Maeve tinha enfiado no cérebro, na orelha do Homelander, que a Sage poderia estar trabalhando em alguma coisa para manipulá-lo, mas a gente descobriu que não é isso, que é o próprio sangue dela, que são os resquícios do cérebro dela. E ela acabou convencendo o Profundo a fazer essa lobotomia nela de uma maneira bem peculiar que eu não posso trazer aqui no vídeo de hoje. Mas ao mesmo tempo que ela se demonstra ser esse personagem vulnerável que desgosta desse seu superpoder, o seu plano de dominação mundial continua, e as manipulações dela também. E nós vimos isso quando ela acabou incentivando a Firecracker a pegar no lado mais pessoal da Starlight. Coisa que, beleza, acabou minando bastante a opinião pública sobre a Luz Estrela, que acabou surtando de vez e espancando a Firecracker. E a irmã Sage acabou se dando bem nessas duas situações, porque ela acabou se vingando de ter sido chamada de snob, né, de uma pessoa babaca, e acabou conseguindo convencer a população mundial de que a Luz Estrela é uma pessoa que não gosta de crianças por ter feito um aborto. Fez ela perder todos os seus apoiadores políticos, inclusive um candidato à presidência ou presidente dos Estados Unidos. Eu fico um pouco perdido ainda do que esse cara é, mas eu tenho certeza que era um aliado extremamente valioso pra ela, e a gente viu ela no fundo do poço. E esse tá sendo um arco extremamente interessante pra uma personagem que nos 3 primeiros episódios tinha ficado totalmente de escanteio. E pela primeira vez a gente também veio Luz Estrela mandando ver, pô, finalmente enfiando a porrada em alguém. Tava devendo isso porque nas 3 primeiras temporadas ela só dava flashbang e acabou. E a situação dos outros membros do The Boys acabou meio que ficando na mesma, tendo pequenas variações nas suas histórias. Por exemplo, o Huey, ele conseguiu roubar um composto V que foi trazido pelo trem-bala, ele fez as pazes com esse super-herói, mas na hora de injetar esse composto V para salvar a vida do seu pai, ele largou mão, e quem fez isso aparentemente foi a sua mãe. O Butcher tá cada vez mais próximo da sua morte, mas parece que tem um ser morando dentro dele, uma minhoca morando dentro dele, que traz superpoderes pro personagem. Inclusive foi assim que ele conseguiu matar aquele pastor da igreja lá da Starlight. O Leitinho, né, o MM, acabou sendo um zero à esquerda nesse episódio. O francês acabou revelando a verdade lá pro seu namorado. A Kimiko, né, continua na mesma, com aquela sua tragédia que acompanha desde as primeiras temporadas. Eles sempre voltam pra essa história e acaba sendo um saco, e ficou nisso. Como eu disse pra vocês, esse 4º episódio acabou sendo um episódio de meio de temporada, que apresentou pouquíssimas coisas novas, e a maior parte do tempo ficou enchendo linguiça, nos apresentando mais do mesmo. E essa 4ª temporada de The Boys, querendo ou não, tem sido uma grande decepção. Todo mundo tinha bastante expectativa pra ela. As 3 primeiras temporadas foram muito legais, foram bastante inovadoras,
inovadoras, mas eles apresentaram tantas coisas, eles incluíram tantas coisas que acaba ficando nítido que eles não têm mais ideia do que fazer. Como é que eles vão conseguir prolongar essa série até a próxima temporada, que vai ser a última? Eles têm que apresentar algo novo, e isso para dar um ânimo nos fãs, porque no momento que eu tô gravando agora, por exemplo, não tem ninguém falando desse quarto episódio. Talvez seja porque ainda tá muito cedo, mas mesmo assim, The Boys é uma série gigante, era pra ser a coisa mais falada da época, e no momento tem sido um grande flop, tem fracassado com o público, nas críticas do público, e não tem de fato agregado nada, não tem animado nada. Vamos esperar pra ver o episódio da semana que vem, pra ver se finalmente eles conseguem dar essa virada gigantesca pra ir pra outro ponto. Mas e aí, o que você tem achado dessa quarta temporada de The Boys até o momento? O que você achou desse quarto episódio? Já deixa aqui nos comentários pra gente saber, porque eu quero saber a tua análise. E se você ainda não deixou o seu like, se inscreveu no canal e ativou o sininho até agora, não deixa de fazer essas três coisas, estou contando com você, você não tem noção o tanto que isso me ajuda. E se você é uma pessoa não inscrita aqui no canal, se inscreve, por favor, porque isso faz toda a diferença, demorou? Eu espero que vocês fiquem bem, um forte abraço em todos vocês e falou!